Enfim, aí... Mas na terça foi, poxa, sobrenatural do céu. Sem contar que durante todo o dia a gente tava vendo vários louvores, assim, e os jovens começavam a cantar e a gente começava a cantar junto. E tava sendo sobrenatural, sabe? Muito sobrenatural esse momento, esse mover. E no final do dia, os jovens teve um culto de novo. E os pastores começaram a falar dos testemunhos deles, começaram a proclamar os testemunhos deles. Falaram de várias experiências dos retiros anteriores, falaram de várias coisas que já tinham acontecido, várias coisas no passado. E a gente foi muito tocado por isso, sabe? E depois eu fiz um desenho profético sobre alguém sorrindo e saindo das mãos dela, alegria saindo de Jesus. E da alegria do Senhor compartilhando e Jesus saindo. E no momento profético eu fiz assim pro Senhor trazer do alto para baixo o que ele estava fazendo e a gente mergulhar. E eu nadava na presença dele. E também depois teve um momento profético muito incrível dentro da igreja, que começaram a orar por mim, me entregaram algumas coisas e que eu entregaria para as outras pessoas, entendeu? Jesus para as outras pessoas, que eu não podia segurar isso, que eu tinha que entregar Jesus para as outras pessoas. E foi experiências sobrenaturais não só comigo, aí depois o pastor direcionou a gente eu comecei a profetizar e a cantar sobre a vida de cada um, sobre a vida da geração, para que a gente fosse cheios da presença de Deus. E que a gente espalhasse o evangelho, não só por um momento, não só por um lado, mas por toda a nação, por toda a nação, por toda a nação, por toda a nação. E depois o pastor direcionou a gente a ir lá pra fora. E lá fora a gente começou fez um círculo. E a pastora Mariana começou a pregar sobre a criação do mundo. E nesse dia, na tarde, eu tinha, junto com umas duas meninas, a gente tinha feito um devocional sobre a criação do mundo. E foi super incrível ouvir de novo sobre isso. E ela falando sobre contemplar, sobre ter equilíbrio em tudo, sabe? Porque Jesus não quer que a gente viva intensamente só num momento, mas quer que a gente viva uma vida pro Senhor, uma vida quebrantada aos pés do Senhor, uma vida que precisa do Senhor, uma vida, não só um momento, mas uma vida. E foi muito incrível esses dias. Aí ela falou pra gente contemplar o Senhor. Aí eu comecei a meio que orar também, ali embaixo no chão. Comecei a derramar como se sobre a terra tivesse, se eu estivesse derramando sobre a gente do alto do céu até a gente da terra, saindo vida da terra, sabe? Tipo, da natureza, da simplicidade das coisas. A verdade do evangelho, assim, é que Jesus é muito bom. Enfim, aí houve uma menina lá, ela tava deitada no chão, olhando pro céu. Eu senti de Deus de fazer a mesma coisa. Eu vi as estrelas se ligando e indo na mesma direção, como se o Senhor estivesse ligando a igreja e as pessoas numa unidade para caminhar em direção a Ele num único propósito. Vi uma estrela cadente e nessa estrela cadente eu entendi que o Senhor estava querendo fazer algo novo, sabe, na nossa vida. E uns 2 dias atrás eu tava muito prestando atenção nas estrelas, muito. Tinha uns 2 dias já que eu e umas 2 meninas, a gente tava prestando muita atenção nas estrelas. E foi muito incrível, muito sobrenatural, sabe? Teve muitos momentos que eu e mais umas 2 meninas, a gente tava louvando muito, cantando muito, e o Senhor se fez presente, sabe? E de noite, além disso, não fui só eu. Teve pessoas que viram Jesus sorrindo para elas. Teve um portal que se abriu ali, tipo, profeticamente, né? De as pessoas acessando o sobrenatural. Teve gente que viu outras pessoas correndo de uma bola de fogo. Teve gente que sentiu Psiu! Parou!
que sentiu o sabor da água do mar. E outra pessoa que foi orar por ela sentiu o cheiro da areia do mar, sentiu o cheiro da terra, sabe? E isso foi muito incrível, muito sobrenatural do Senhor, sabe? Nas nossas vidas foi muito incrível, muito incrível. Teve gente que viu flecha. E eu no dia seguinte vi essa pessoa sendo lançada como uma flecha na aljava. Teve pessoas que viram aljavas em todo mundo. Aljavas é aquele negócio que fica aqui atrás, onde guarda muitas flechas. Aljavas em todo mundo. Tava todo mundo com uma aljava. E nesse dia foi profetizado sobre a minha vida que eu seria cheia, que o meu coração já estava de volta ligado com o Senhor, sabe? E que eu não podia perder isso. E foi muito incrível. E esse foi um dos momentos mais sobrenaturais da minha vida. Que, tipo, eu orei por outras pessoas e a gente dançando no espírito, coisa que eu sempre tive vergonha de fazer, e ministrando na vida uns dos outros e dançando no espírito. Mas teve um momento que a pastora falou, né, pra gente reparar nas coisas simples, sabe? Os pastores sempre direcionando as coisas simples ao dia a dia, ao secreto, não só um momento, mas a uma vida no secreto. E no dia seguinte, hoje, né, no caso, de manhã, na hora do almoço, a gente começou, estavam louvando lá. Eu tava meio longe, eu tava junto com a pastora, ouvindo dela e as coisas do Senhor, né, e tal. A gente tava conversando, batendo um papo. E voltando a uns dias atrás, teve um momento que a gente tava junto com todos abraçados, as meninas, né, abraçadas no chão. E a gente tava falando. E uma pessoa falou, nossa, Satanás tem atacado na minha mente, que eu não tinha nenhuma amiga até agora, mesmo sendo adulta, né, já. Mas vocês são minhas amigas, nós todas jovens. Vocês são minhas amigas e Satanás tá errado, porque eu tenho amigas. O Senhor ministrou meu coração isso, sabe? E aí, voltando pro dia de hoje, na hora do almoço, eu tava lá conversando com essa pessoa, a gente tava batendo um papo super de boa. Eu senti de Jesus de ser guiada pra perto deles e o Espírito Santo me guiou. E eu fui pra perto deles, eu tava comendo ainda, eu botei na mesa o meu prato e eu comecei a louvar e a profetizar e a mergulhar junto com outra pessoa lá por meio das canções. E a gente começou a falar de Jesus e começamos a orar uns pelos outros, a profetizar que o coração seria limpo, cresceria a chama no coração, que cresceria a chama no coração, que pessoas seriam cobertas com a presença do Senhor, como se as águas tivessem, sabe, fluindo, sabe? E também senti de Jesus como se o Senhor estivesse derramando sobre nós algo grande. E que não seria só para uma pessoa, mas seria para uma nação, sabe? Um povo. Um povo. Isso tem muito a ver com algo que eu tinha postado no meu Instagram tem um tempo, sabe? Que Jesus levantaria muitas brisas suaves, muitas brisas suaves. E quem quiser ir no meu Instagram depois, Ana.lu... Não, Ana... isso aqui, eu não esqueci o nome. Isso aqui, _lu.ls. Tá lá